Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com os amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU, esse primeiro programa do ano de 2023, não é verdade? E como vocês sabem, nós ontem determinamos, no nosso encontro jovem, de começar o ano de pé direito. Lembra disso? Começar de pé direito. Quer dizer, esse de pé significa com a cabeça erguida, não prostrado, não desanimado, não pensando no leite derramado, chorando por causa do leite derramado, nas coisas que aconteceram no passado. Esse ano já ficou para trás, essa vida velha já ficou para trás. É começar de pé, mas tem que ser direito. Não adianta você levantar a cabeça e dizer a partir de agora minha vida vai ser diferente, você se animar para um ano novo e não fazer isso da forma direita, como Deus falou lá para Josué. Lembra? Você que estava com a gente, você ouviu. Ele disse para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Quer dizer, levanta a cabeça, rapaz, levanta daí, agora eu vou ser contigo. É você que vai levar o meu povo para a terra prometida, mas não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, faça direito, faça da maneira correta. E aí está o conselho para você, jovem. Ano novo pode ser uma vida nova, sim, mas se você fizer isso da forma direita, entrando no reino de Deus e não continuando no reino das trevas, aquela vida errada, aquela vida que desagradava a Deus. Então, você pediu perdão, você fez votos de começar uma vida nova, de fazer as coisas diferentes, é isso aí, esse é o caminho, cabeça erguida, o que passou, passou, não tem como voltar atrás, não é verdade? Mas faça direito a partir de agora, não volte aos mesmos erros, não venha cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. E por isso a importância de você estar com a gente, de você estar num ambiente que vai te ajudar a fazer isso. Vai te ajudar a manter o relacionamento com Deus. Aliás, hoje ainda, nós teremos a nossa reunião especial. Eu vou estar aqui, bem do ladinho do Templo de Salomão, na nossa Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia, 499, com a galera aqui do Templo de Salomão. Tá bom? Todo dia nós trazemos aqui jovens que compartilham conosco suas histórias. Alguns que foram da barra pesada, foram presos, fizeram coisas que você nem imagina. Outros que cresceram na igreja, que tiveram outros tipos de problemas. Mas com certeza a história deles ajuda você que é jovem, está precisando de uma direção, de uma força. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com a história deles. A gente vai dar um pulinho lá no Alagoas também, que tem uma jovem com uma história que, olha, eu vou te contar. Eu estava lendo um pouquinho aqui sobre a história dela, eu quero ouvir dela pessoalmente daqui a pouco. Sai daí não. Fica ligado, porque já voltamos com a live FJU. Me diga, quais são os seus talentos? Tenho a certeza que você tem muitos, então bora desenvolver! A Força Jovem Universal é uma grande academia de talentos. São projetos para desenvolver seu talento. Se você curte práticas esportivas, temos o Projeto Esportes, contando com diversas modalidades esportivas nas quadras, em campo e nos tatames. E para quem gosta da área artística, como o canto e dança, temos o Projeto Cultura, que gratuitamente temos oficinas de dança, música e peças teatrais. O Uniforça atua na organização de eventos, além de prestar apoio ao Corpo de Bombeiros durante acontecimentos na sociedade, como enchentes, incêndios e outros fatos. A galera é bem preparada e recebe treinamento de primeiros socorros para que sempre estejam prontos para ajudar. E em um mundo
mundo conectado, é claro que a FJU teria um projeto para quem está sempre online. É o Projeto Mídia, atuando nas produções audiovisuais como matérias jornalísticas, entretenimento, curta-metragens, videoclipes, lives e podcast, como também no grafismo, identidade visual, designer gráfico, fotografia e mídias sociais. Eles são a voz da FJU no mundo digital. Não te julgo, te ajudo. O Projeto Help está presente em todo lugar que você imaginar, seja na escola, no metrô, nas pontes e nas redes sociais, levando uma palavra positiva a todos aqueles que enfrentam problemas de saúde mental. E se você precisa desabafar, chama o Help, 24 horas disponíveis para te ajudar através do WhatsApp 11 42 00 0034. Fazer faculdade é um sonho para muitos, e o FJ Universitários conta com uma equipe que presta apoio com cursos dinâmicos e práticos de idiomas, reforços de matérias principais e simulados para dar aquela força no Enem. E tudo gratuito, viu? Sem limites para resgatar, o Projeto Arcanjos realiza visitas para quem um dia fez parte de nossa família, mostrando que também sentimos saudades de você. As assistentes colaboram diariamente na organização e cadastro de nossos voluntários por todo o Brasil. Por fim, o Atalaia é responsável por apresentar essa família que está em mais de 100 países. Além disso, a FJU realiza inúmeros eventos como Namoro Blindado em Concert, Curta FJU, Luau FJU, Mega Dance, Foto Challenge. A FJU tem dias marcantes e madrugadas também. A FJU Night ocorre todo ano e são reuniões que duram a noite toda, trazendo sempre temas relevantes ao cotidiano do jovem, com animação e muita música. E todo fim de semana, um pedacinho dessas grandes mobilizações ocorre em um polo da FJU próximo a você, que chamamos de Encontro Jovem, onde uma galera super animada está de braços abertos para te receber. E você quer ficar por dentro de tudo que rola da FJU? Então acesse nosso site forçajovemuniversal.com e nos siga nas redes sociais, Instagram, @oficialfju, Facebook e YouTube Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca! Estamos de volta com a live FJU. Pois é, nós estamos de volta. Vamos começar então com o Rafael. Rafael, tudo bem? Quantos anos você tem? Sim, senhor bispo, eu tenho 24 anos. 24 anos, está na Força Jovem há quanto tempo? Tem mais ou menos 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses? Só 1 ano e 8 meses? Sim, senhor. Onde você estava antes, cara? O que tá fazendo da vida? Conta pra gente aí tua história. Então, bispo, no caso, meu pai e minha mãe, eles são da igreja, né? Eu nasci, fui apresentado na igreja. Cresceu na igreja? Sim, senhor. Passei pela IBI, né? Durante minha infância toda fui na igreja. E mais ou menos aos 12 anos foi aonde eu conheci, né, o mundo. Através da escola, mais amizades. E foi aonde eu conheci também a bebida, né? Bebida, cigarro, os vícios, né? Prostituição também, pornografia. E assim começou, né? O sofrimento, né? Quer dizer, você foi apresentado na igreja, ia na escolinha, então a semente tinha sido plantada, a palavra você conhecia. Sim, senhor. Mas o que te atraiu na escola? Assim? Então, foi curiosidade, né? Por conta dos amigos, né? Famas, assim, status e garotas, né? Então foi por conta disso acabei querendo conhecer, né, um pouco desse mundo. E foi onde eu conheci os vícios e tudo mais, e umas amizades, né, onde muitos amigos meus, eles eram do crime, né, do mundo do crime. Eles traficavam e roubavam, né. E tinha meio que um status por tudo isso, né, atrás de tudo isso, e foi onde eu conheci também, né, conheci esses amigos e comecei a roubar. Onde eu fui preso ainda na adolescência, também tinha muita crise de ansiedade, depressão, também tinha muitas coisas. Foi roubar por quê? Precisava? Não, senhor. Era por status mesmo. Quer dizer, não que se precisar tá certo, mas... Sim, senhor. Não tinha falta de nada. Não, senhor. Era só por causa dos amigos faziam mesmo. Sim, senhor. Meu pai, no caso, ele me dava tudo o que eu queria, né? Eu sempre tive apoio dos meus pais, assim. Eles nunca deixaram faltar nada dentro de casa, né? E por conta dos amigos mesmo, né? Por status, assim. Então, acabei conhecendo esse mundo do crime.
E ainda muito novo eu fui preso, né? Não cheguei a ficar preso, mas fiquei um dia, né? Onde eu tive que prestar serviço comunitário e tudo mais. E depois disso, eu ainda continuei, né? Quer dizer, chegou a ser preso por um dia e não aprendeu. Não, senhor. Era o momento para você falar assim, ó, agora eu não quero mais essa vida, não. Sim, senhor. Olha no que isso aí pode dar. Você era de menor na época? Sim, senhor. Então por isso que não foi preso, né? Sim, senhor. Eu tinha 15 anos. Então, quer dizer, era aquele momento de você acertar o rumo, falar, olha o que isso aqui tá fazendo comigo, para onde isso aí vai me levar. Mas mesmo assim você não parou, continuou fazendo coisa errada. Sim, senhor. Então, bispo, eu tinha muitos problemas dentro de casa, né? Com a minha mãe, com meus pais, assim. Onde eu tinha ansiedade, também era muito estourado, muito nervoso. Onde eu brigava, discutia com a minha mãe. Eu cheguei até mesmo agressão física com a minha mãe, né? A gente já acabei brigando, batendo nela uma vez. Mas por quê? Então, era por conta... Eu não Ela sei, não queria você nessa vida. Sim, senhor. Ela, graças a Deus, a minha mãe, ela sempre lutou por mim dentro da igreja, só que eu não queria saber de Deus, essa é a verdade, né? Eu queria os prazeres do mundo. Quer dizer, a sua mãe lutando por você, Sim, senhor. provavelmente as brigas deviam ser porque ela falava assim, não vai pra lá, não vai sair, Sim, senhor. não vai fazer isso, não vai pra casa daquele rapaz. Sim, senhor. E você com raiva chegou a bater na sua mãe. Sim, senhor, bispo. Quer dizer, é interessante, né? A gente, quando eu ouço uma coisa dessa, a gente lembra da Igreja Universal, né? Os pastores, bispos, todo mundo lutando para você ter uma vida melhor, todo mundo orando por você, a gente ora por você, luta por você, gasta dinheiro, né? Investe dinheiro por você, porque se tem um programa, os programas da Igreja Universal, os programas da Força Jovem, os programas que são feitos têm um objetivo apenas, que é levar ajuda àquelas pessoas que estão precisando, como um dia aconteceu conosco. Então, você não tem ideia de quanto que é gasto, quanto que é investido para que você tenha uma oportunidade, através de um programa de televisão, através de um programa de rádio, um folheto, uma igreja nova que se abre mais perto da sua casa para facilitar para você. Quer dizer, apesar de tudo isso, da gente querer tanto o teu bem, será que você não é um desses que bate tanto na gente, né? Fala mal, diz que nós somos ladrões, fala que nesse lugar você nunca vai colocar o seu pé, xinga, faz piada, zomba. E nós queremos o seu bem. Nós queremos o melhor para você. O que nós queremos é que você arrebente, mas que você seja feliz, feliz de verdade. E quem sabe nós fazemos isso e você dá tapa para lá, tapa para cá, não tem problema não. Não tem problema não, porque eu tenho certeza que a sua mãe, Rafael, ela deve ter ficado triste no dia que você agrediu ela, mas não desistiu de você não. Não, senhor bispo, pelo contrário, né? Quanto mais eu fazia, quanto mais eu tava ali no mundo, mais ela me chamava para ir pra igreja. Lutava sempre, mais por você. Sim, senhor. Ela sempre orava por mim também, né? Hoje, graças a Deus, os obreiros chegam até mim, né? Falando que lembra do esforço da minha mãe, dos meus pais, né? Meu pai também, ele batalhou muito, lutou muito por mim e teve muita paciência. Mas aí você foi preso aquele dia, não mudou. Aí não, senhor. Continuou naquela vida, fez coisas piores? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, através dos amigos, né? Conheci os bailes funks, onde a gente usava muitas drogas, onde eu conheci maconha, usava lança-perfume, todo tipo de droga sintética, né? E a gente cada vez me aprofundando mais, né? Porque era um vazio que eu tentava preencher de alguma forma, né? E eu tentava daquela forma, só que não funcionava. Porque eu chegava em casa, eu não conseguia dormir, eu tinha medo da morte, só que já tentei até mesmo suicídio, né? Já tentei o suicídio, só que eu só não cheguei a cometer o suicídio por medo de ir pro inferno. Mas você não disse que estava bebendo, usando droga, roubando, indo pra baile funk. Por que você ia tentar o suicídio? Você não era uma pessoa feliz, não? Não, senhor bispo. Em casa era só sofrimento. Porque todos os jovens aí fora dizem que querem isso, né? Eu quero liberdade, eu quero poder ir pra onde eu quiser, Sim, senhor. eu quero usar a droga que eu quiser, não quero ninguém mandando em mim, eu quero fazer aquilo que eu quero. Eles acham que isso que vai trazer felicidade. Você tinha isso, mas tentou o suicídio. Sim, senhor. Pensou em suicídio porque queria morrer. Então não era feliz, né? Sim, senhor. Então, no caso, meus pais, eles tentavam, assim, né, me chamar pra perto e tudo mais, só que eu era revoltado, né? Então eu não tinha um convívio familiar com eles. Meus pais, a minha família toda, sempre quando tinha festa ou algo assim, eu sempre estava longe.
E foi através disso, né? Esse sofrimento, essa ansiedade, essas depressões. E na frente dos amigos eu era uma coisa, só que quando eu ia dormir eu era outra. Eu não conseguia dormir, eu não tinha paz. E foi assim, né? Minha vida foi indo assim. E na maioridade eu ainda cheguei a ser preso de novo, né? De novo? Sim, senhor. Foi aonde foi o meu fundo de poço, né? Nesse caso foi na hora errada, com os amigos errados, no lugar errado, né? E foi aonde eu fiquei preso também um dia, só que ali já foi mais sério, né? Porque já era maioridade, o advogado falou pra mim que era de 1 a 10 anos que eu poderia ficar preso, né? E foi ali naquela cela que eu fiz um propósito com Deus, né? Eu meio que voltei a lembrar, sabe? Quando eu cresci na igreja, a escolinha da EBI e tudo mais. E foi onde eu fiz um propósito com Deus, falando que se ele me tirasse dali, eu ia voltar pra ele e passar a segui-lo, né? Só que eu não tinha muito conhecimento da palavra, não lembrava muita coisa, né? E a primeiro momento, assim, Deus ele me honrou, porque eu cheguei a sair de lá, né? Só que eu falei, tá bom, mas ainda vem o processo, né? Ainda tinha aquele processo, e durante esse processo, onde eu tive crise de ansiedade, tive depressão, sofria muito com isso, e quando chegou o processo na absolvição, foi aonde eu falei, não, aqui realmente Deus ele mostrou que é comigo. Ele me honrou e foi através disso que eu passei a ir para a igreja. Quer dizer, na hora do aperto, até o ateu ora a Deus, né, rapaz? Sim, senhor. Nessa hora, até o ateu diz, meu Deus. Sim, senhor. Então foi ali que você começou a pegar Sim, firme. senhor. Foi ali onde tudo começou, né? Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, eu já falei, tem que me batizar, vou me batizar. Só que eu não tinha o conhecimento, né? Então eu fui, me batizei, passei pelas águas, mas não valeu, né? Mas aí eu comecei o processo de libertação, fui me envolvendo, conheci o Força Jovem também, e a gente foi indo, fui me envolvendo, fui me libertando, onde as pessoas, elas passaram a crer em mim, assim, sabe, né? Chegaram e mostraram que tem um jeito, me ajudaram, né? Foi onde eu realmente me batizei de verdade, e eu lembro que veio o propósito da Fogueira Santa, né? Do Val de Jaboque. E eu ali falei, o bispo, o pastor, né, ele falava sobre o Espírito Santo. E eu nunca tinha ouvido falar em Espírito Santo. Então eu falei, aqui se ele tá falando que realmente o Espírito Santo pode preencher esse vazio, então eu vou atrás desse Espírito Santo. E foi aonde eu comecei o propósito, né, da Fogueira Santa. Eu lembro que eu não tinha trabalho, o obreiro me arrumou trabalho, eu gerei meu sacrifício ali, lutando. E ainda faltava algo, né? Eu gerei o físico, mas faltava o espiritual, né? E através ali, passando no altar, eu falei o que faltava. E Deus, ele me mostrou através de uma certa situação. E eu vi o que era. E é onde foi que eu falei, não, se eu já cheguei até aqui, não vai ser isso que vai me parar. E foi onde eu consegui fazer o sacrifício, né? Aparentemente, assim, eu falei, não, aqui é o meu sacrifício perfeito, porque não falta mais nada, né? E quando eu passei no altar, eu lembro que na entrega foi uma paz, assim, sabe, de dever cumprido e algo que eu nunca tive, nem mesmo dos meus pais. Meus pais que tanto lutaram por mim, só que ainda assim eu não me sentia rejeitada, não sentia aquele amor de sou amada. Só que com Deus foi diferente, né? Com Deus ele foi diferente, também tive meu encontro com Deus antes disso mesmo. E foi indo assim, né, fui me envolvendo cada vez mais. Força Jovem te ajudou de alguma forma? Sim, senhor, me ajudou muito. No caso dos obreiros, né? Através dos grupos, a gente ia pro bairro, já evangelizava. A evangelização, no caso, foi fundamental, né? Pra mim ter o meu encontro com Deus e o meu batismo com o Espírito Santo. Porque por mais que eu não tinha o Espírito Santo, eu já tinha visto que ele era comigo. Porque ele me livrou, né? Da cadeia, já me livrou de muitas situações de morte mesmo. E foi aonde eu falei, vou passar isso pros jovens, né? Que realmente é de verdade. E aquilo ali foi despertando um desejo, assim, e tudo mais. E graças a Deus eu recebi o Espírito Santo. Tua mãe deve estar feliz hoje, né? Sim, senhor. Está na igreja, filho? Sim, senhor. Quer dizer, valeu a pena, Sim, né? senhor. O esforço que ela fez por Sim, você. senhor. Todo sacrifício. Sim, senhor. Que é recompensado. Sim, né? senhor. Foram 11 anos. Exatamente. Deus sempre recompensa aqueles que o honram. Aqueles que perseveram, que seguem firme. Tá aí, mãe. Não desiste, não. Você que é mãe, pai, está passando por uma luta, né? Seu filho já deu aquele momento que parecia que ele ia mudar de vez e aí deu aquela recaída de novo. Aí vem aquela dúvida, vem aquele sentimento de tristeza. Não desiste, não.
Não desista não, porque tem jeito. Pode ter certeza que está tudo sob controle. Aonde ele estiver agora, aonde ela estiver agora, Deus está cuidando de tudo. E em breve, aquele que te batia vai estar aí te beijando, vai estar aí te abraçando. Que é o caso do Rafael com a mãe dele. Tenho certeza que isso acontece hoje. Sim, Você não bate nela, não? Não, senhor. Pelo contrário, bispo. Hoje a gente trabalha junto, graças a Deus. Legal. Você faz o quê? Estuda, trabalha? Então, no momento eu trabalho de autônomo, né? Eu pretendo ser futuramente chefe de cozinha e até mesmo empresário. Né? Gosta de comer? Sim, senhor. Tá bom, então. Que legal, né? Você vê que Deus honra a fé daqueles que se lançam no altar. A mãe se lançou por ele e ele depois se lançou para a mudança dele. Não sai daí não, a gente já volta daqui a pouquinho, vamos dar um pulinho lá em Alagoas, falar com o pastor Lucas, que está com a Vanessa já na linha. Acho que é a Vanessa, né? A Vanessa que está na linha, que vai compartilhar a história dela com a gente, tá? Não sai daí não. Fica ligado, porque já voltamos com a live FJU. Ninguém merece ficar horas e horas rolando o feed sem novidade nenhuma, não é? As mesmas trends, os mesmos posts, um repeteco danado nesse mundo da internet. Mas tem um pessoal aí que está revolucionando as redes sociais. Eu estou falando da FJU. Se você quer ficar antenado no que essa galera faz, então já começa a seguir os perfis oficiais do grupo, começando pelo Insta, @oficialfju. Lá você encontra fotos maneiras, melhores momentos dos eventos, além dos avisos sobre as atividades promovidas pelos projetos. Curte live? Através do perfil Força Jovem Universal no Facebook e YouTube, você pode assistir um programa diário com histórias surpreendentes, além dos melhores cortes do FJU Cast. Também tem novidades nas redes sociais do Projeto Help. No perfil @help.fju, você encontra mensagens motivacionais de apoio e superação que com certeza irão animar ainda mais o seu dia. E tem o site deles também que você pode conferir tudo sobre o projeto. É só acessar projetohelp.com. Falou em animação, falou na banda FJU. O canal do YouTube deles é repleto das melhores músicas e videoclipes. E no Instagram, @banda.fju, não é diferente, viu? Então corre pra conferir. Pegou as dicas? Segue aí e vem ficar junto e misturado com a FJU. Estamos de volta com a live FJU. Pois a gente está de volta. Vamos dar um pulinho então lá no Alagoas? O Lucas já está conectado aí com a gente? E aí, Lucas, tudo bem? Olá, Bispo. Olá a todos que estão aí com a gente na live. Tudo certo, Bispo? Graças a Deus. Estou aqui hoje com a Vanessa, uma história muito bacana. Claro que hoje de uma pessoa diferente, Bispo. Mandaram para mim aqui um resuminho da história dela. Olha, eu quero ouvir tudo, Vanessa. Fica à vontade aí. Eu quero saber da tua história, esse sofrimento que você passou aí na sua vida, né? Você está com quantos anos hoje? 27, Bispo. 27. Tá na Força Jovem há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Quer dizer, não é muito tempo, não. Mas já sofreu muito, né? Conta pra gente a tua história então, Vanessa, por favor. Então, Bispo, eu fui criada pelos meus avós, né? Vivi muitos anos distante dos meus pais. A minha mãe, ela tinha outro casamento, morou em outros estados. O meu pai eu não o conhecia. Eu conheci meu pai quando eu nasci, mas depois, como eles se afastaram, né? Por eu ser uma filha fora do casamento, então eu fiquei com os meus avós. E eu fui crescendo com esse sentimento dentro de mim de rejeição. Para mim, eu havia sido rejeitada pelos dois, né? Então, com 14 anos, mais ou menos, eu já comecei a me envolver com pessoas erradas, com o mundo do crime, literalmente, porque eu estudava, né, quando eu largava da escola, eu já ia direto, já sair com as minhas amigas, as minhas primas, a gente estudava na mesma escola. Então, como elas já tinham amigos errados, pessoas que já viviam nessa vida, então foi muito fácil o acesso a essas pessoas, né? E eu conheci um rapaz, ele era traficante, ele acabou gostando de mim, a gente começou a se envolver, e nisso só foi piorando, porque aí eu fui conhecendo outras pessoas que viviam também no tráfico, que viviam também no crime, eu comecei a usar droga, beber, e fui cada vez mais me aprofundando
nessa vida, né? Então, com 16 anos, eu fui procurar meu pai, né? Tinha muita curiosidade de saber quem era o meu pai, achava que aquilo ali a minha vida ia mudar, né? Que aquele sentimento ruim que eu nutria dentro de mim, se eu conhecesse ele, talvez o amor do meu pai mudasse um pouco o que eu sentia. Só que foi diferente, porque o meu pai ele já tinha uma família, né? Ele já tinha a família dele desde que ele conheceu minha mãe, já tinha os meus irmãos, então eu não fui bem aceita por todos, né? Pelo meu pai, sim, pelo meu irmão, mas pelo resto, alguns não. Então, a convivência com meu pai não foi fácil, porque tinha a questão da aceitação, a descobrir uma filha fora do casamento. Então, como era difícil a convivência com meu pai, eu me sentia muito mal, porque eu achava que ia ser uma coisa, mas foi outra totalmente diferente, né? Eu achei que o convívio ia ser bom, mas eu me senti mais rejeitada ainda, porque eu conhecia ele, agora eu conhecia o meu pai, mas eu não podia estar muito próximo dele por conta dessa situação. Então, eu continuei no crime, continuei me envolvendo com pessoas erradas, né? Conheci um namorado, né? Já tinha me relacionado com várias pessoas, né? Me prostituía, né? Já tive vários relacionamentos, só que aí acho que por volta de 16, já fazendo 17 anos, eu conheci esse rapaz que foi meu namorado, e ele era do crime mesmo, ele só assaltava, não se envolveu com tráfico. Só que aí a gente, né, tinha esse namoro, e ele era bem agressivo, chegou algumas vezes a me agredir, né? Eu fui um tempo morar com ele, porque ele estava, né, fugindo da polícia. Então, eu dava muito trabalho mesmo para os meus avós. A minha avó ela não conseguia ter muito controle, assim, de mim, das minhas irmãs, porque ela criou vários netos, filhos. Então, por ser muita gente, ela não conseguia controlar todo mundo. Então, era mais fácil ainda eu sair e voltava com 2, 3 dias para casa, deixava ela muito preocupada. E detalhe que a minha avó era membro da Igreja Universal. Minha avó já era membro, já fazia propósitos, porque teve algumas vezes que eu vi propósitos da minha avó, quando eu entrava no quarto dela, eu via lá os propósitos que ela pegava na igreja, né, fazia, colocava o nome da gente, colocava meu nome, já cheguei a ver algumas vezes, mas eu nunca dei importância, até fui para a igreja algumas vezes, quando eu era adolescente, mas nunca esbocei nenhuma intenção de entregar minha vida para Deus, e continuei no crime. Né, era um namoro bem conturbado, ia e voltava, né, ele sempre traía, já namorando, mas ele já me traía. Então, chegou uma época que eu estava com 19 anos, né, a minha avó, ela ficou muito mal, ela ficou, né, doente, então a gente teve que internar ela. E naquela época, a minha avó, ela era o meu Deus, porque era a única pessoa para mim que sempre se importou comigo. Por mais trabalho que eu tivesse dado a ela, mas ela era a única pessoa para mim. Então, ela ficou bem doente, ficou bem mal, a gente deixou ela no hospital, eu com a minha família, e eu com a intenção de ver um milagre na vida dela, né? Eu também já estava muito mal por conta de alguns problemas que eu havia adquirido no mundo, né, problemas com traficante, problemas com ameaças, então eu estava bem mal também, mas mesmo assim não tinha deixado de beber, de sair, de usar droga, de fazer as coisas erradas, na verdade eu estava bem pior, então, mas mesmo assim eu fui na igreja, né, eu imaginei assim, já que a minha avó não pode ir, talvez eu indo, Deus ele cure ela, ele salve, aconteça alguma coisa, um milagre, e eu comecei a ir na igreja, só que o que o pastor estava falando, ele estava falando aquilo ali para mim, né? Em todas as reuniões que eu estava indo, acho que antes realmente do meu batismo, eu cheguei aí umas 3 vezes na reunião, no culto, e teve um domingo de manhã que eu fui ainda com a intenção de ver minha avó curada, levei até a garrafinha com a água para consagrar, para levar para ela no hospital, só que naquele dia, o pastor, ele pregou no altar uma palavra de salvação, e aquilo ali veio de encontro a mim, né, falou diretamente comigo. Então, eu vi a oportunidade ali de mudar de vida, de arrancar de dentro de mim tanto o sentimento de rejeição, todos os sentimentos ruins que eu tinha dentro de mim, porque eu era bem impaciente, bem nervosa, bem briguenta. Então, aquela palavra ali foi para mim. E eu resolvi entregar minha vida para Deus naquele dia. Só que eu ainda estava namorando, né? E eu sabia
como eu já havia escutado a palavra de Deus algumas vezes na adolescência, eu sabia que esse namoro não ia encaixar com a vida que eu queria daquele dia em diante. Então, eu cheguei diante do altar, né, o pastor chamou todos diante do altar que queriam entregar a vida para Deus, que queriam se batizar, e eu sabia que aquilo ali era o principal, que era aquele namoro. Então, eu falei para Deus, meu Deus, eu entrego esse namoro aqui diante do teu altar. Né? O que o pastor repetia, falava ali, eu repetia, e eu falei isso para Deus, meu Deus, ele não está aqui, mas quando eu chegar em casa, eu vou entrar em contato com ele, eu vou terminar esse namoro, mas aqui, diante do Senhor, já acabou. A minha vida agora é tua, então eu me batizei e fui para casa. Só que no caminho para casa, eu recebi uma mensagem da minha tia falando que ele havia sido assassinado. Então, eu já me organizei ali as minhas coisas e já fui pro velório, já fui enterrar ele. E só que foi bem difícil para mim, isso foi num domingo, né? Porque por mais que eu quisesse terminar o namoro, mas eu gostava muito dele, né? Ele e a minha avó eram as pessoas assim que poderia morrer todo mundo, mas eles dois não poderia acontecer nada porque era melhor que eu morresse. Então, eu fiquei muito mal mesmo, de não conseguir nem me levantar para ir tomar um banho, para comer, fiquei sem forças físicas, espirituais já não tinha muito, né? Estava ali começando ainda na fé, então com esse baque, com essa notícia, foi bem difícil. Mas eu continuei, né? Continuei indo na igreja, mesmo mal, mesmo de luto, por conta da morte dele. E no outro domingo, né? Um domingo depois, eu fui na igreja mais uma vez, domingo pela manhã, e assim que eu saí da igreja, mais uma vez, eu recebi a ligação do hospital que a minha avó havia falecido. Então, foi mais difícil ainda, porque não tinha nem uma semana, aliás, tinha uma semana, né, um domingo foi ele, no outro foi a minha avó, que aí eu recebi a notícia do falecimento dela, então foram 2 notícias que me deixou muito mal mesmo. Mas, diante das pregações, das orientações, né, do pastor ali me ajudando, então eu continuei firme, continuei na fé, entendi que aquilo ali era o momento dela, né, ela tinha que ir, enfim. Mas eu continuei, mesmo na dificuldade, mesmo vivendo ainda o luto da morte dos dois, mas eu comecei a orar muito, acordava de madrugada, pedia muito para Deus tirar aquele sentimento dele ainda que estava dentro de mim, por mais que ele tivesse morrido, mas eu ainda tinha um sentimento por ele. Eu falava para Deus, meu Deus, eu não aceito ter um sentimento, gostar de uma pessoa que está morta, né? Eu respeitava ele, mas morreu, meu Deus, eu não aceito esse sentimento dentro de mim, porque eu já estava ouvindo falar do Espírito Santo. Só que como que eu ia receber o Espírito Santo se eu tinha aquele sentimento por ele dentro de mim? Então, foi uma luta para arrancar aquele sentimento, e aí começou o meu processo, né, de se libertar desse sentimento, de outros sentimentos, do sentimento de rejeição, da raiva, se é que eu posso falar, raiva dos meus pais por ter me deixado. Eu achava que eles tinham me rejeitado por não ter me criado, né, no caso os dois. Mas aí eu continuei, né, na luta pela minha libertação, para me libertar desses sentimentos. Larguei a droga, larguei os vícios, larguei tudo, larguei bebida, as amizades, tudo. Mudei até as minhas redes sociais para ninguém me encontrar mais. Fiz outra rede social. Meu número eu mudei porque eu não queria mais contato nenhum com o mundo, nenhum com pessoas do mundo, né? Conforme eu ia sendo orientada, eu fazia. E foi assim que eu nasci de Deus e comecei a lutar para receber também o Espírito Santo, né? Não foi fácil, né? Por conta desses problemas interiores que eu havia carregado de muitos anos que eu tinha, né? Então, foi uma luta, mas conforme eu identificava algo dentro de mim, eu me libertava, eu começava a fazer um propósito, e foi através do propósito, acordando nas madrugadas para buscar o Espírito Santo. No começo fiquei um pouco ansiosa, isso dificultou, né, também o recebimento do Espírito Santo,
mas fazendo propósito, fazendo jejum, num domingo à tarde, aconteceu, eu recebi o Espírito Santo. Quer dizer, eu fico pensando aqui, Vanessa, você teve duas perdas enormes, né? A sua avó e o seu namorado, que, aliás, não era um bom partido. Você era apaixonada, mas não ia te dar nenhum futuro, né? Do jeito que ele vivia a vida dele. Mas como que você lidaria com essas duas perdas se você não tivesse ido na igreja naquela época? Né? O que você faria? Porque muita gente, tem pessoas que tiram a própria vida. Tem pessoas que desistem completamente, até culpam Deus, né? Por que Deus fez isso e tal? Aliás, você é uma maneira que muitos pensam. Eu fui na igreja no domingo, meu namorado morreu. Fui na igreja no outro domingo, minha avó morreu. Tô até com medo de ir no próximo domingo. Né? Tem gente que pensa assim. Mas, olha só, primeiro que a morte vem para todo mundo. E a gente tem que estar pronto para qualquer momento. Se você não tivesse recebido a mensagem, a palavra, naquele domingo, como que você lidaria com aquela situação, com aquela perda que eventualmente iria acontecer de qualquer jeito? Né? Como que você ia lidar com essas perdas se você não estivesse lá naquele domingo buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus? Com certeza aquilo ali te deu uma força, de alguma forma, para seguir em frente, né? Sim, senhor. Eu achava, bispo, assim, naquela época, quando eu recebi essas duas notícias, eu percebi que eu recebi, foi difícil, mas eu comecei a perceber que tinha algo diferente já dentro de mim. Eu adquiri uma força que eu nunca tive no mundo. Agora, se eu não tivesse ido na igreja, se eu não tivesse recebendo aquela palavra, eu com certeza, eu acho que eu teria tirado a minha vida, teria tentado contra a minha vida, teria ficado em depressão, porque é o que a gente vê, né, o que acontece com pessoas que passam por situações parecidas com a minha. Né, eu não teria força para continuar, não, porque, como eu falei para o senhor, a minha avó, ela era minha mãe. Né, eu fui criada por ela. Tanto é que eu sempre chamei a minha avó de mãe e a minha mãe pelo nome dela. Né? E ele foi a pessoa, assim, o namorado, nossa, que eu mais gostei. Naquela época, eu achava que era o homem da minha vida. Então, perder essas duas pessoas, para mim, se eu não tivesse conhecido, né, a palavra de Deus, se eu não tivesse ido na igreja naqueles dias, com certeza eu não teria suportado, não teria. Pois é, a importância, né, da gente estar sempre na presença de Deus, buscando a Deus, porque o dia mau vem. O dia mau vai vir para todos. Todos nós teremos o dia mau. São aqueles dias em que as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. Todos nós temos familiares. E ou nós vamos antes deles, ou eles vão antes da gente. A gente não sabe como que vai ser. A gente não sabe. Uma coisa é certa, todo mundo vai morrer. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. Como? Já não sei, já não importa. O que importa é para onde a gente vai. Então, a importância da gente estar firme, né, com Deus, porque é Ele que nos sustenta, Ele que nos consola, Ele que nos conforta, Ele que nos orienta. A importância de ter um relacionamento com Deus. Muito legal, Vanessa. Fico feliz de ouvir que você está aí agora firme. Estou vendo que você está com a camisa de coordenadora, né? Quer dizer, então você está ensinando os jovens aí também. Sim, Senhor. Graças a Deus, né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu fui levantada da obreira, fui cuidar do FTU, mas aí eu voltei para o Força Jovem, né? O Força Jovem que me acolheu, que cuidou de mim quando cheguei, foi o meu primeiro grupo. Então, graças a Deus, eu voltei para cuidar do Força Jovem, dessa vez para cuidar, né? E o endereço, qual é? Não quer dar o endereço, não? Sim, senhor. Rua Doutor João Crisóstomo de Farias, número 397. Pode nos procurar aqui na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 3076, aqui em Mangabeiras. Nós temos aqui o polo da FJU. Nós estaremos aqui prontos para ajudá-los também. Um abraço para toda a galera aí do Alagoas, tá? Fica com Deus. Obrigado. Um abraço, bispo. Deus abençoe. A gente já volta já com o testemunho da Vitória, que vai contar também um pouquinho da história dela. Não sai daí, não. Fica ligado, porque já voltamos com a Live FJU.
Brasília, capital. Capital. Tomada no momento. Tomada em frente ao Congresso Nacional. Várias pessoas já estão presas. O Miro tá muito estranho. Parece que ele vai explodir a qualquer momento. Meu grande revolucionário, como você tá? O dia não tá nada bem. Ainda mais com aqueles ratos que tomaram o poder. Calma, não perde o controle não. Respira. Usa a inteligência, meu amigo. Um homem tão inteligente como você não tem aqui na faculdade. O seu discurso precisa mostrar pra galera do outro lado que somos a resistência, entendeu? Nós somos a juventude. O futuro depende da gente. Se eles vestem verde e amarelo, o nosso sangue é vermelho. Eu não me conheço, sim. Conheço muito bem pessoas como você. Que palhaçada é essa? Então quer dizer que você é um deles. Pessoal, seguinte. Vocês sabem o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Nada de olho por olho ou dente por dente. É pra dar outra face. Nós somos a esperança dessa faculdade. Daqui a 1 hora, vai lá no Pesadelo. Vai ter uma coisinha que você vai gostar bastante. O quê? Não fura. Miro. Sou eu. Quem você tanto persegue. Estamos de volta com a live FJU. Deixa eu falar então com a Vitória. Vitória, tudo bem? Sim, senhor. Quantos anos você tem hoje? Tenho 18. 18 anos. Tá com a gente na Força Jovem há quanto tempo? Firme, eu tô 2 anos e alguns meses. 2 anos e alguns meses. Então conta pra gente aí a sua história. Cresceu na igreja ou conheceu depois? Sim, senhor. Eu cresci, né, na IBI, tudo, só que teve um determinado momento que eu me afastei. Antes de tudo Igual isso... ele, né? Sim, senhor. Antes de tudo isso, eu cresci muito revoltada, né? Com uns 7 anos, 6 anos, eu fui molestada, né? Abusada. E aí, eu já me senti enganada, né? Muito enganada. E você sabia que você estava sendo abusada? Ou não, na época? Então, bispo, era meu vizinho. E ele meio que prometia coisas. E o senhor sabe, né? Que criança, você promete algo, ela já, né? Já fica com aquela esperança. Então, eu me enganava, né? Só que teve um determinado momento que eu falei pra minha mãe. Porque eu não aguentava mais, estava dentro de mim. Então, eu cresci muito revoltada. Aos 9 anos, eu perdi o meu pai. Eu era muito apegada ao meu pai. Eu não era apegada à minha mãe. Eu era o meu pai. Meu pai era o meu herói. E aí, aos 9 anos, eu perdi ele. Porque meu pai, ele era alcoólatra, né? E minha mãe, ela sempre estava ali na igreja. Sempre. Ela sempre foi a base da família. Né? Então, pra minha mãe, eu era aquela que ia seguir o rumo certo, né? Porque as minhas irmãs, elas não seguiram, meus irmãos também não. Então, era a última esperança da família, né? E aí, em 2018, eu me afastei. Né? Não me envolvi com balada, drogas, nada disso. Mas dentro de mim, eu era presa. Era uma gaiola dentro de mim. Eu me sentia presa, eu me sentia vazia, eu me sentia revoltada, porque eu fui abusada, perdi meu pai, então eu fiquei sem chão. Para onde eu vou, né? Para mim, eu não ia ser mais aceita em nada. Foi aí que eu comecei a me apegar à minha mãe. Ela chegou a me levar algumas vezes na igreja, porém eu não pegava firme, né? E eu tinha uma amiga que ela tinha depressão. Essa minha amiga tinha depressão. E aí ela sempre pedia pra mim ir na casa dela, né? Ir na casa dela porque ela falava que a minha presença fazia bem pra ela. Só que quando chegava na casa dela, ela me maltratava. Me maltratava. E eu saía de lá pior do como eu entrava, né? Porque eu tinha muito medo de escuro, eu via coisas. Eu era muito perturbada, muito. Se eu pensasse um pouco, eu tava aqui conversando com o senhor, olhasse pra parede um pouco, eu já via como eu ia me matar. Planejava, né? Eu não tinha coragem de me matar pelo fato de saber, né, que se eu
morresse, eu ia pro inferno. Mas eu me batia, eu me auto-sabotava, né? Picotava meu cabelo, eu descontava tudo. Tudo. E por que não voltava para a igreja, então? Você estava sentindo assim? Bispo, a minha consciência falava que eu não merecia perdão. Que eu não merecia, que eu tinha que sofrer, porque eu sabia da verdade. Sabia, né? Porque eu não praticava. Sabia, mas não ia. Então, se você for, né? Minha consciência, o próprio diabo fala, se você for, não vai adiantar de nada. Você não vai ser perdoada porque você sabia, você saiu porque você quis. Eu chegava até a porta da igreja, mas eu não entrava. Eu não me achava merecedora. Eu me sentia podre. Eu tinha nojo de mim. Então, eu não entrava. Voltava para casa e aí meu sofrimento. Não dormia, não comia. Vivia no quarto. Eu não ficava com a minha família, né? Tanto que a minha mãe, eu fui conhecer a minha mãe de fato quando eu conheci Jesus. Porque eu era minhas amigas. Né? Saía de casa de tarde e voltava à noite. Ficava com meus amigos, com meus colegas. E assim foi indo. Né? E aí teve um determinado momento que foi meu fundo de poço, onde eu estava na casa dessa minha amiga e ela serve, né, as entidades. Hoje eu não falo mais com ela, não tenho contato com ela. E aí manifestou e me chamou. Eu morri de medo na hora, né? Não vou, mas o irmão dela insistiu. Eu acabei indo, né? E a entidade falou que se eu servisse a ela, eu teria tudo que eu poderia imaginar. Como desde criança eu nunca tive nada, minha mãe sempre lutou muito para dar o que eu queria, né? Meu pai faleceu, então ficou muito mais difícil. Então a entidade, ela foi esperta, né? Ela falou, se você me servir, eu dou tudo o que você quer. Tudo. Ela quis me mostrar de alguma forma que ela seria a solução. Só que eu sabia que não era. E ali eu caí na real, né? Foi um baque, assim. Falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo diante de uma entidade, sendo que eu sei que Deus ele pode me ajudar. Então eu vou colocar cada tapa. Aí eu fui para a igreja. Chegando lá na igreja, um obreiro, ele chegou até mim e perguntou, né, quem eu era. Eu falei que eu era afastada, o que estava acontecendo comigo, que eu me sentia triste. Bispo, se eu ter noção, eu não me olhava no espelho. Porque eu me sentia feia, me sentia isso, me sentia aquilo. Para mim, já não tinha mais jeito. Aí ele falou que se eu aguentasse sofrer mais um pouco, eu podia ir para minha casa. Então, olha, se você aguenta sofrer mais um pouco, vai para sua casa. Mas se você não aguenta mais, se você tá a ponto de, né, jogar tudo pro ar, então entra. Entra para a reunião que Deus ele vai falar contigo. Aí eu participei do Algo a Mais. Após eu fui para a reunião do salão e o pastor começou a falar da Fogueira Santa. Em 2020 era de Gideão, né? Vai na tua força. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, eu não tenho força. Eu não tenho força. Então o Senhor vai ter que me dar. E o pastor falou que Gideão ele era o menor da casa. Né? Ele era o menor da casa, mas ele conseguiu vencer. E aí, o que foi guerra para mim, vencer assim, era me perdoar. Eu não conseguia me perdoar de jeito nenhum. E para que Deus me perdoasse, eu tinha que me perdoar. Não tinha como. Então, foi todo um processo. Eu ia para a igreja, eu me excluía. Eu achava que os jovens eles não iam me acolher, né? Então, tinha vezes que eu na igreja, do nada, me dava uma crise, eu ia lá para fora da igreja e ficava sentada. E uma raiva constante, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me aceitar. Teve um determinado dia que estavam todo mundo lá tendo um fim de tarde, né? A gente estava tomando sorvete. E eu fui para fora. Veio uma jovem falar comigo, falou que não dava mais para ficar do jeito que eu estava, que era para mim voltar. E que se eu me entregasse de fato, né? Eu ia mudar. Só que eu não quis ouvir ela. Depois veio uma obreira e disse pra mim que se eu quisesse de fato ajuda, ela iria até o inferno e buscaria minha alma. E ali eu falei, sim, eu quero essa ajuda. Porque eu não aguento mais. Eu não aguentava mais, bispo. E aí veio a Fogueira Santa. Eu fui com tudo. Eu não sabia que era Fogueira Santa. Eu peguei o envelope, vendi brigadeiro, né? Coloquei minha cara a tapa, vendi brigadeiro. Fui, vendi, não deu muito dinheiro. Mas aí, quando eu subi naquele altar e desci, Deus ele falou que não era o que eu estava entregando monetariamente, né? Mas é o que estava dentro de mim. Então, eu entreguei todos os meus medos, as minhas inseguranças, o que eu tinha sofrido lá atrás, né? Uhum. Aquela podridão, todas as minhas bagagens. Tudo que era ruim. Tudo. Não foi fácil. Porque toda vez que eu ia perto do altar buscar, o diabo falava, não vai adiantar de nada. Ele não vai te escutar.
Mas quando eu subi no altar, a voz de Deus, ela ecoou de uma forma surreal. Vitória, eu vou ser contigo. Eu desci do altar totalmente diferente, bispo. Totalmente. Eu desci limpa. Muito limpa. Desci feliz, né? E tudo aquilo que estava me enlaçando, me entracelando, foi. Porque o próprio Deus, ele tirou de dentro de mim. Né? E dali, então, eu passei a ter sede, né? Busquei o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo no Força Jovem, na reunião do Força Jovem, né? No encontro. E dali, então, eu fui. Faz quanto tempo você recebeu o Espírito Santo? Faz 2 anos, foi em 2020. 2 anos. O que mudou em você a partir dali, Vitória? Nossa, bispo, muita coisa. Muita. Hoje eu me sinto privilegiada por Deus ter me dado essa oportunidade. Ele já cuidava de mim, né? E ele me viu. Deus me viu no meio de tantas pessoas. Poxa, eu não me perdoava, mas ele me perdoou. Você mencionou 2 coisas, né, na sua vida, que foi o abuso que você sofreu e a perda do seu pai. Não foi isso? Sim, senhor. Que te afetaram muito. 2 coisas que não estavam no seu controle, né? E tem muita gente que fica amarrada a coisas que não está no controle delas. Por exemplo, o abuso que ela sofreu não foi culpa dela. Ela não foi culpada daquilo ali. Ela não estava pecando naquele momento. Quem estava pecando era o abusador. Então era uma coisa fora do controle dela. A morte do pai dela, uma coisa fora do controle dela. Então, existem certas coisas que estão fora do nosso controle, que a gente não pode ficar se sentindo culpado por causa disso. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que está no nosso controle. As suas atitudes estão no seu controle. O que você vai fazer, o que você vai falar, o que você vai deixar entrar na sua cabeça, isso está no seu controle. É disso que você tem que cuidar. Aquilo que está fora do nosso controle, o que a gente pode fazer? Não é verdade? Então se preocupe com aquilo que você pode controlar. E as suas atitudes, sim. Você escolhe. Você levanta pela manhã, você escolhe que roupa que você vai botar, você escolhe o que você vai assistir, você escolhe com quem você vai falar, você escolhe o que você vai fazer, para onde você vai. E isso está no seu controle. Então é disso que você tem que cuidar. As outras coisas a gente deixa nas mãos de Deus e Ele vai cuidar da gente. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Então você fica se culpando do passado, de coisas que aconteceram que não estavam no seu controle, não adianta. E aquelas que aconteceram estavam no seu controle, pede perdão a Deus e segue em frente, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, se você quiser deixar um comentário, alguma pergunta, quer falar conosco, tem esse e-mail exclusivo da Força Jovem, que é o falaí@forçajovemuniversal.com. falaí@forçajovemuniversal.com para você entrar em contato direto com a gente. E o nosso site você já sabe, forçajovemuniversal.com, para mais informações, e as nossas redes sociais, onde você encontra os programas antigos, onde você encontra as mensagens da FJU, tudo que está acontecendo, oficial FJU no Instagram, o Facebook e o YouTube, o Força Jovem Universal. Tá bom? A gente vai ficando por aqui então, que Deus abençoe vocês, até amanhã, até o nosso próximo programa, o Live FJU. Rafael, Vitória, dá tchau para eles. Tchau, tchau, pessoal, um abraço. Quantas coisas realizamos através de nossas mãos? Repare, praticamente em tudo que fazemos, lá estão elas entrando em ação. E você há de concordar, como é bom ver o resultado de seu trabalho, seja onde for. É verdade que são inúmeros os desafios que precisamos vencer até alcançar nossos ideais. Mas, se por um lado existem aqueles que trabalham muito e colhem pouco, por outro, os que com Deus possuem uma aliança de fidelidade, desfrutam dos resultados de seu trabalho. Por isso, para que o trabalho de suas mãos seja frutífero neste ano, um óleo consagrado pelas mãos do Bispo Macedo será usado para consagrar e determinar que grandes resultados aconteçam através de suas mãos. Onde quer que este óleo chegue, meu Pai, chegue a cura divina, a libertação, a transformação de vida. Neste domingo, 8 de janeiro, a festa das primícias com a bênção sobre as mãos. Às 7, 9h30 e 18 horas.
no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal. Dia 6 de janeiro. A primeira sexta-feira do ano. Noite de lua cheia. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Nessa noite, você receberá algo único, o passe da lua cheia, para que 2023 seja o ano do tudo bom. O pastor Aldo Guimarães, no Pátio do Pai Maior, em concordância com o bispo Júlio Freitas, em Israel, estarão transferindo essa luz para os seus caminhos. Quem recebe este passe passa a ter a força para cancelar magias, simpatias, olhado e todo tipo de ataques espirituais. Um único dia, uma única hora e um único lugar. Sexta-feira, dia 6 de janeiro, às 22 horas, no Pátio do Pai Maior. Avenida Celso Garcia, 499, Brás. E atenção, não traga crianças nesta sessão.